Minha mãe, eu vou pra lua. Falei com minha mulher, ela então me respondeu: nós vamos, se Deus quiser. Porque eu nunca acreditei, nem posso me conformar. E a lua vem à terra, não a terra ao luar. Tudo isso é conversa pra comer sem trabalhar. O senhor amigo meu, o senhor amigo meu, escute o meu cantar. Quem é dono não ciúma, quem não é quer ciúma. Camaradinho, tá no mundo. Que mundo deu? Que mundo dá? Olha Camugere como tá, como tá. Camugere como tá, você. Eu vou bem de saúde. Para mim é prazer. Como tá a família? Como vai você? Eu vou bem de saúde. Para mim é prazer. Como tá, como passou? Como tá você? Eu vou bem de saúde. Para mim é prazer. Como tá, como passou? Eu vou bem e você? Olha como tá, como tá. Como
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Francis, estou aqui me apresentando. Primeiro de tudo agradecer ao festival e ao pessoal da equipe organizadora do Festival de Artes Híbridas por essa oportunidade da gente estar aqui conversando hoje. A gente vai ter uma prosa bem interessante aqui, espero que seja bem interessante também, tá bom? Vocês acabaram de assistir uma ladainha aí de capoeira Angola, eu já vivo enjoado. De domínio público, a gente conhece através de Vicente Ferreira Pastinha, pessoal lá do SECA de Salvador, a quem eu reverencio e dedico aí um pouco do meu trabalho aqui nos dias de hoje, na cidade de São Miguel, tá bom? Já vamos falar mais sobre isso, mas antes eu queria começar esse vídeo aqui hoje, depois desse início aqui, falando um pouquinho então da minha trajetória em termos de política cultural. Mas antes de eu entrar no núcleo aí desse assunto, eu queria começar então aqui essa nossa prosa aqui hoje. Primeiro dizendo que eu renasci com a capoeira, né? Meu professor me conta, o professor Marcelo me contava que quando eu cheguei na capoeira era uma pessoa toda travada, que tinha as amarras, né? Que muitos explicam, né, por diversos pontos de vista, por diversos caminhos aí, teorias e tal, né, como que a sociedade vai nos limitando, né, vai nos castrando em diversas situações aí, a gente vai perdendo a nossa expressividade enquanto ser humano, né, e é uma coisa que a gente tem desde quando é criança, desde os nossos antepassados, enfim, e cada vez mais esse nosso mundo ele vai tolindo, vai, né, podando essas situações aí. Bom, a capoeira eu conheci lá na cidade de Londrina, no interior do Paraná, que é da onde eu vim. Eu sou natural lá de Londrina, no Paraná, entendeu? E eu começo essa conversa nossa aqui hoje falando um pouquinho de lá, porque faz sentido o que eu vivi lá para o que eu estou vivendo aqui hoje, né? São as minhas raízes, faz parte da minha história. E lá eu estive em faculdade, fiz História na Universidade Estadual de Londrina. Foi dentro da Universidade Estadual de Londrina que eu também tive as minhas primeiras experiências em áreas em cultura, em arte. E ela me conta muito hoje em dia sobre quem eu sou. E isso faz muito sentido, é por isso que eu resolvi reverenciar, fazer essa referência aqui a esse vídeo que começa aqui nessa conversa nossa aqui hoje, certo? Dentro da universidade, então, foi onde, quando a gente fazia uns estudos dentro de um núcleo de romantismo, que tinha gente da comunicação, das artes cênicas, da história, da filosofia e das artes visuais, foi onde a gente começou a ter as nossas primeiras ideias, nossas primeiras vontades, ano 2000, 20 anos de idade, assim, um monte de coisa querendo fazer, uma força muito grande, querendo fazer acontecer, talvez não tinha mesmo uma experiência, né, para saber como fazer, mas fizemos de uma maneira ou de outra, né? Fomos fazendo, e foi ali que dentro desse núcleo aí ligado ao romantismo, que foi onde eu comecei então a trabalhar com teatro. Fizemos peça radiofônica na época sobre Antônio Artaud, um texto dele, um cara ligado ao surrealismo. Depois disso, tinha uma vontade muito grande do grupo trabalhar com teatro, mas acabou não vingando, mas por conta dessa vontade de querer trabalhar com teatro, surgiu a capoeira na minha vida também, que eu já citei aqui hoje a vocês, né? E a capoeira, ela é muito rica, né? Ela é mãe, né? Como dizem na linguagem, né? E ela abraça e também ela educa a gente para um monte de coisa importante. Ela nos educou para muita coisa. Quando eu falo ela nos educou, porque a gente não faz nada sozinho, né? Os nossos trabalhos sempre foram ligados a coletivos, a pessoas juntos, fazendo coisa acontecer, né? E a capoeira, ela ensinou muito isso também para mim. Até os dias de hoje, por isso que eu faço essa referência também, sabe? E Londrina sempre teve uma pulsação cultural muito forte, então foi dali que a gente começou a trabalhar com teatro. Eu fui fazer escola municipal de teatro também, começamos a trabalhar com teatro independente,
tinha um pessoal que era ligado à cultura popular, e na época eu nem era muito o meu foco de atenção como eu tenho hoje, né? Mas a resistência estava ali plantada e ela ainda bem que está forte até os dias de hoje, mesmo com esses tempos difíceis aí que a gente está vivendo. Londrina também ela foi assim importante na questão das leis de incentivo à cultura. Lá na época, anos 2000, já se discutia isso, já se falava de conselho de cultura, já se falava em lei de incentivo municipal à cultura, fundo de cultura, já tinha tudo isso acontecendo lá por conta de um grupo político muito forte que estava lá atuante nessa área, e tinha lei de incentivo para projeto independente, para projeto estratégico. Eles tratavam as coisas de uma maneira muito justa e democrática. Tinha seus problemas, obviamente, a gente tinha as nossas críticas ali, mas olhando para trás hoje a gente vê como faz sentido tudo isso, né, para os dias de hoje e para o que eu venho pautando nas minhas lutas, nas minhas labutas culturais aqui na cidade de São Miguel. Então é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui um pouco hoje nesse vídeo. É importante eu falar também que lá em Londrina foi a primeira vez que eu ouvi falar de pontos de cultura, que isso foi um marco muito importante, né, para a política cultural aqui na cidade de São Miguel Arcanjo também, para a minha experiência individual também e como isso foi coletivo também. E não poderia deixar de citar também, é tanta coisa, né? Mas também a gente fazia muito trabalho independente. E isso também dá força para nós, né? Nos mostra que a gente também não precisa ficar refém de certas situações políticas, a gente pode ir atrás de uma maneira autônoma para fazer nosso caminho acontecer também. É por aí que a gente vai estar conversando hoje, daqui a pouco a gente volta com mais prosa. Aqui na fronteira do Vale do Ribeira existe uma cidade que nasceu lá da floresta. Dizem quem não tinha quem morasse para lá, que não tinha nenhum índio que morasse na floresta. Ha! Que não tinha nenhum índio que morasse na floresta. Com essa mentira foram logo devastar. Começaram com o carvão que punha fogo na caldeira. Hoje plantam pinos e acácias e eucaliptos que secam toda a nossa água. Tiraram o pessoal que trabalhava na floresta. No lugar de muita gente só restou maquinaria. Só restou maquinaria. E esta é uma canção e feita pra esta gente que expulsaram da floresta pra fazer deserto verde. Oreru, Yamandu, Tupã, nossos pais são o sol e o trovão. E aqui na fronteira do Vale do Ribeira existe uma cidade que nasceu lá da floresta. Dizem quem não tinha quem morasse para lá, que não tinha nenhum índio que morasse na floresta. Ah! Que não tinha nenhum índio que morasse
nasce na floresta. Diziam até que aqui era terra de ninguém. E com essa mentira foram logo devastar. Começaram com o carvão que punha fogo na caldeira. Hoje plantam pinos e acácias e eucaliptos que secam toda a nossa água. Tirar o pessoal que trabalhava na floresta, no lugar de muita gente só restou maquinaria. Só restou maquinaria. E esta é uma canção e feita pra esta gente que expulsaram da floresta pra fazer deserto verde. Então tá, continuando aqui com a nossa conversa, essas músicas que vocês estão escutando faz parte de um trabalho que a gente tem hoje em dia aqui na cidade de São Miguel Arcanjo, aqui no sudoeste do estado de São Paulo, uma região muito rica, muito bonita, e é sobre isso que a gente conta e canta um pouquinho com o trabalho do Grupo Caburé, que é o que a gente vem fazendo nos dias de hoje aqui. Mas vamos voltar à nossa prosa aqui, que é por onde eu estou caminhando aqui com ela. E a nossa prosa ela tem um nome, ela tem um título, Resiste Cultura em SMA. SMA são as iniciais aqui da cidade onde eu moro, São Miguel Arcanjo, obviamente. E a brincadeira vem por causa daquela música do Criolo, existe amor em SP, não existe amor em SP, né? Na época que a gente cunhou esse conceito, essa ideia aí, foi para formar um grupo lá do Facebook, que hoje tem muita gente lá envolvida, hoje está menos ativo, vamos dizer assim, né? Por conta dessas questões aí de rede social e tal, mas quando a gente fez ele era para dar publicidade e transparência a um processo que a gente estava começando aqui em torno de discussão de conselho de cultura. Mas isso veio muito depois, né? Eu cheguei aqui em São Miguel em 2008, finalzinho de 2007, e eu encontrei uma cidade pequena, acolhedora, 30 mil habitantes apenas, um cinema antigo que não funcionava mais, caindo aos pedaços, abandonado, tinha dono até hoje, virou outras coisas. Um clube social que era de elite, que estava passando por um processo de transformação imenso, que mais tarde seria onde eu trabalhei lá no ponto de cultura. E muita gente, muitas pessoas que também me receberam muito bem e que foi muito importante para mim também nesse processo todo, né? Para chegar e aos poucos conhecendo o lugar onde eu ia morar, onde eu ia estar com a minha família e tal. E é uma cidade também que eu não posso deixar de citar, que é muito musical. Sempre teve uma história ligada à música muito forte, desde a época da ditadura militar, com festivais acontecendo aqui, né? Então tem muita coisa da história da cidade aqui que foge do discurso oficial, tem um discurso oficial muito forte, inclusive na época que eu cheguei aqui, alguns trabalhos relacionados à memória, ao audiovisual, né, foram por esse caminho, para a gente começar uma pesquisa, começar a entender algumas coisas que fazem parte desse processo de chegança aqui, né? De conhecer, de saber pisar no ambiente que nós estamos, no espaço, no território onde nós estamos. A gente começou fazendo algumas coisas aí, como eu falei para vocês, então, muito em cima da história mais oficial da cidade, seus mitos, seus processos aí fundadores,
toda aquela história que a gente ouve em todos os lugares, né? De estrangeiros que chegam aqui e tal, né? Mas também, a cidade também, eu não posso deixar de citar, ela tem uma coisa muito forte com a Igreja Católica, até o nome mesmo já diz isso, mas ela também tem muita coisa que não foi contada ainda de uma maneira mais organizada, vamos dizer assim, né? Tem coisas ali e aqui assim. E todo esse processo meu de chegança aqui na cidade, né? De conhecer esse espaço, de conhecer esse ambiente, então foi importante aí para a gente começar a fazer nossos primeiros trabalhos, muito ligado à área de memória, ao audiovisual e à fotografia. A produção de uns pequenos documentários sobre uma pessoa que foi uma incentivadora sem ela saber, né? Um senhor que fazia uma festa de Dia das Crianças, que queria que eu ficasse filmando aquela festa lá para as crianças que ele fazia, e de repente isso abriu portas que nem eu e nem ele imaginava que seria possível que abrisse. Aí veio o encontro com um escritor aqui da cidade que escrevia na linguagem do caipira, o tio Miguel, que também foi importantíssimo para o meu processo aqui na cidade. Depois surgiu uma oportunidade diante de um contexto, né, de festa do padroeiro aqui da cidade, para fazer um documentário sobre a igreja matriz aqui da cidade, a Igreja Católica, e tudo isso foi importante para a gente ir abrindo leques, abrindo possibilidades, né? E foi por aí que a gente foi chegando aqui na cidade de São Miguel, e é por aí que a gente vai continuar a nossa prosa, a nossa conversa. Uma alma penada de uma velha fumar. Sem fim. Nas noites de sexta maior, o seu canto gera temor. Matinta Pereira chegou na clareira e logo cantou. E Manduca Torquato no fundo do quarto de medo gelou. Sem
da mata querendo nos enganar. Então, 2009, né? Eu acho que eu tenho esse vício aí, né? Sou da história, apesar de hoje não dar aula de história, né? Não trabalhar diretamente com isso, mas estou na área de artes dando aula, mas os anos são importantes nessa cronologia, que foi por onde eu me organizei para falar um pouquinho aqui com vocês hoje. 2009, a gente tem uma grata surpresa aqui na cidade. Diante dessas coisas que a gente veio fazendo, a gente foi construindo aí um currículo e foi muito importante também para a construção de um projeto. Lembra que eu falei lá no comecinho, né? A primeira vez que eu tinha ouvido falar de Ponto de Cultura foi lá em Londrina. E de repente surge um edital para premiar 300 projetos de Ponto de Cultura aqui no estado de São Paulo. Fomos até São Paulo, inclusive, na época. A gente foi lá para ouvir o nome das pessoas que iriam, essas cerimônias, né, que fazem anunciando os vencedores de um concurso. E a gente estava lá no meio dos caras que ganharam. Aí a gente já começou a conhecer pessoas de outros lugares, de outras cidades por ali. E o Ponto de Cultura tem uma força que só quem vivenciou talvez tenha noção às vezes do que acontece dentro desse processo do Ponto de Cultura, que ele é maravilhoso e não sei nem como explicar, né? Mas ele, como o próprio Gilberto Gil, Célio Turino falavam na época que criaram, né, esse mecanismo aí de política cultural, é uma massagem no ego da cultura naquelas pequenas localidades que sempre foram esquecidas, mas que tem uma potência cultural tão grande ali, e que precisa às vezes só de uma sistematização de um projeto para que ele aconteça. E foi o que a gente fez com o nosso projeto aqui. Quando eu encontrei o Clube Bernardo Júnior aqui na cidade de São Miguel, ele estava em reforma, Eduardo me recebeu lá uma vez, e aos poucos eu fui chegando, fazendo algumas coisas. Lá tinha um festival de música, tem até hoje, né? Hoje em dia, com essa pandemia louca que a gente vive, tá online o negócio. Mas o clube sempre foi a casa do Festival Holoterra de MPB também, que é um importante projeto aqui da cidade. Aqui é uma cidade muito musical, como eu já disse. Então tudo isso foi acontecendo, a gente sistematizou num projeto chamado Ponto de Cultura Viva o Clube. Um clube que sempre foi para a elite da sociedade de São Miguel, até anos atrás, e passou por um processo de democratização que está gerando frutos, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. A gente sistematizou nosso projeto em 4 núcleos. Era o núcleo audiovisual, que era o que eu estava na minha pegada de trabalho, né, fortalecendo. Um núcleo de eventos, porque a gente entendia que tinha que trazer oficinas. Eventos não é no sentido assim de gente que vem aqui, só pega o dinheiro e vai embora, não. Mas que tinha que trazer oficinas, promover oficinas para uma formação cultural. Nisso a gente já estava trazendo um pouco do que lá em Londrina a gente tinha vivido. A importância de uma oficina, né? De vir um mestre, de vir um cara para democratizar um conhecimento, e como isso é potente, porque isso é pedagógico, ele deixa, né? A ideia era justamente, né, investir nas raízes, né? Investir numa base, porque depois os sujeitos culturais, né, se apropriassem daquela discussão toda e andassem, né? É pedagógico, é processo educacional isso. Não é nenhuma novidade que a gente está fazendo, não estamos inventando a roda, a gente sempre fala isso aqui. Um núcleo de música, a cidade ela é musical, só que os músicos da cidade nunca tinham um espaço adequado para ensaiar. A gente equipou uma sala de ensaio que só gastando muito é que podia conseguir um espaço como aquele, com bateria, com sistema de som, microfones. E isso até hoje é importante aqui na cidade. Isso que eu estou falando de 2009, gente. Mas você vê como o Ponto de Cultura ele é potente. Então, essa sala de ensaio até hoje tem gente mexendo com ela, usando os instrumentos e equipamentos dela
porque os equipamentos ficam para a entidade, ficam para o clube, e a sala de ensaio perpetuou, ficou e ninguém tira, né? É difícil tirar depois, diante de uma situação como essa, né? Quando a coisa ganha força. E o núcleo de comunicação. Não fazia sentido nenhum a gente falar sobre todas essas coisas se não tivesse também como que eu posso dizer, uma troca, né? Para o público saber o que estava acontecendo ali dentro do Pão de Cultura, para a gente veicular os nossos trabalhos, para que o público chegasse até eles também. A gente muita coisa deu errado nesse processo, né? A gente tentou um cinema de bolso que não deu certo, mas enfim, a gente tentou e comunicação não faltava através de jornal, através da internet, mas muitas coisas a gente foi fazendo lá no Pão de Cultura. Mas também outra coisa que o Pão de Cultura nos trouxe, que é a rede, que é a teia, ela também foi muito valorosa para o nosso processo aqui na cidade, né? Porque as políticas culturais, elas estão juntas, ela não é uma coisa aqui separada da outra. Se você entra nessa história de Pão de Cultura, você também está entrando nessa história de política cultural de cabeça, né? Porque a gente dialoga com os gestores municipais, estaduais, já tinha um diálogo com a prefeitura, mas esse diálogo se expandiu, se abriu para os agentes culturais, gente muito envolvida também. Então, essa rede, para nós, foi de suma importância, de um aprendizado imenso, que até os dias de hoje, ela deixou um legado muito forte para nós, e é sobre isso que a gente vai continuar conversando aqui, nessa prosa nossa aqui hoje, do Resiste Cultura em SMA. Ainda o meu canto dolente e a minha tristeza, no Congo, na Geórgia, no Amazonas. Ainda o meu sonho de batuque em noites de luar. Ainda os meus braços, ainda os meus olhos, ainda os meus gritos. Ainda o dorso vergastado, o coração abandonado e a alma entregue à fé. Ainda a dúvida. E sobre os meus cantos, os meus sonhos, os meus olhos, os meus gritos, sobre o mundo isolado, o tempo parado. Ainda o meu espírito, ainda o quiçange, a marimba, a viola, o saxofone. Ainda os meus ritmos de ritual orgíaco. Ainda a vida oferecida à vida. Ainda o meu desejo, ainda o meu sonho, o meu grito, o meu braço a sustentar o meu querer. E nas sanzalas, nas casas, nos subúrbios das cidades, para lá das linhas, nos recantos escuros das casas ricas, onde os negros murmuram ainda, o meu desejo, transformando em força, inspirando as consciências desesperadas. E é como eu estava falando a vocês, né? Essa luta aí nas políticas culturais fez com que se plantasse sementes aqui na cidade de São Miguel Arcanjo. Em 2010 a gente começou, ainda nesse processo de Pão de Cultura, a lutar pelo nosso Conselho Municipal de Cultura aqui na cidade, que nunca tinha existido. A gente aprendeu que a gente ia começar a brigar pelo CPF da cultura, que eles falavam lá na rede dos pontos, que era a criação de um conselho, a criação de um plano para a cultura e a criação de um fundo para a cultura. Não foi fácil o processo, porque não havia uma vontade política ali naquele momento, mas tinha gente interessada. E o Pão de Cultura ele faz isso, ele recebe as pessoas. E a gente começou a ter contatos, a formar grupos para discussão disso. E desde 2010 foram muitas idas e vindas. A gente às vezes até parece chato em algumas reuniões falando, porque lá em 2010, mas a gente fala sobre isso não é porque a gente é chato, não, porque é uma trajetória. Não é um caminhar que começou na semana passada, né? E sabe da importância disso.
Porque se não tiver esse mínimo, a gente vai ficar aqui dando murro e ponta de faca, e a gente assiste e assistirá a idas e vindas que a gente foi vendo, observando, de como às vezes é complicado essa desvalorização do setor cultural. Tinha hora que a lei ia andar, parecia que ia andar, que estava valendo, que estava tudo certo, a lei do conselho. De repente chegavam e falavam um item está errado, o jurídico já voltava tudo para trás. E um processo complicado, difícil, mas que a gente não deixou por água abaixo. Tinha hora que vinha com mais força, tinha hora que vinha com menos força, mas a gente sempre se pautou em espaço de diálogo, em espaço de debate, espaço de discussão. Às vezes mais forte, com mais gente, às vezes com 2 ou 3 ali, né? Mas sempre plantando, sempre a cultura é isso também, né? É o plantar, né? É um processo do agricultor ali, tem muito a ver com isso, né? Do plantio, né? De semente, tem muito a ver com isso também. Essa visão mais complexa e ampla do conceito de cultura. E essa criação de espaço para nós sempre foi importante, seja o ponto de cultura, a rua nos ensinou muito também, os espaços online nos ensinaram muito. Como eu disse a vocês, a gente conversou, sempre teve uma conversa com a prefeitura, às vezes mais, às vezes menos, concordando, discordando de certas coisas, mas sempre ali. Também dentro do ponto de cultura desse processo, a gente teve uma época, uma nova aliança ali. Eu lembro quando o Thiago chegou, apresentando um projeto chamado Capital Juvenil. Hoje a gente participa desse processo também aqui na cidade. Ele já é muito mais amplo, ele tem uma complexidade imensa que caberia aqui só um espaço para isso. E nem sou eu que deveria falar sobre isso, tem muita pessoa muito mais, né, por dentro para falar sobre isso, pessoas que são muito amigas hoje em dia também aqui na cidade. E é como eu disse a vocês, né? Não é uma coisa só, mas como que cada coisinha que vai acontecendo, ela tem uma importância tão grande para depois a gente ver que nesse processo vai virando uma bola de neve que depois é difícil tirar isso da população, tirar isso da sociedade. E é sobre isso que a rede de pontos de cultura me ensina muito. Só para vocês terem noção, a cidade de São Miguel ela tem 30 mil habitantes. Hoje em dia ela tem 3 pontos de cultura certificados, né? Um deles é esse espaço que eu estava comentando, que na época era o Capital Juvenil, hoje é o ponto de cultura Casa Opoca, Observatório Popular Cidade do Anjo, que tem muita gente muito responsável, muito comprometida com o trabalho na área social, educacional, cultural aqui na cidade. O ponto de cultura Vivo Clube, depois veio o ponto de cultura Contatrupe também, que a gente mexe com ele. O clube hoje em dia, né, ele ganhou já está num outro caminhar, porque é num prédio muito antigo, está num processo de reformas, enfim, mas que é dedicado à cultura aqui da cidade. Então, tudo isso que a gente veio falando, que a gente veio fazendo, foi muito importante para o nosso processo aqui. E hoje, nos dias de hoje, a gente tem convicção e certeza de que a gente estava num caminho justo, correto, certo. É um caminhar que tem as suas dificuldades, mas hoje a gente está colhendo muito fruto, muita coisa importante, que é sobre isso que a gente vai continuar aqui falando daqui a pouquinho. E lá, num reino encantado, onde a mata faz seu som, cantam cigarras e aves, vivem muitas pessoas, vindas de outros tempos, quilombos, vilas e tribos, já faziam o seu som.
falavam de suas crenças. E lá neste reino encantado existe uma cidade chamada de Eldorado, com o seu povo hospitaleiro, mas entre os seus habitantes saiu um metido a comandar. E hoje solta bravatas contra quilombos e índios, querendo as suas terras para destruir nosso lugar. E lá neste reino encantado, a terra guarda riquezas até debaixo do rio, do vale, lá da ribeira. E este triste governante entrega na mão de senhores as riquezas deste lugar. E hoje o povo resiste, e hoje o povo resiste, e hoje o povo resiste. Guardando o seu local, preservando as suas riquezas, saúde, amor, natureza, valores que não custam dinheiro, que não interessa ao capital. Lá neste reino encantado, escutando os grandes mestres, sábios, senhores e senhoras, que trazem dentro de si o segredo de suas vivências. E viva André Lopes, Sapatu, cachoeiras, frutas e cavernas. Viva Porunduva, quilombo que resiste nesta terra de meu Deus. E lá neste reino encantado, hoje todos atentos contra o filho que se foi. E hoje todos resistem, e hoje todos resistem, e hoje todos resistem. Então, para finalizar essa conversa, não é fechar, é sim finalizar, porque o debate não para aqui. Toda essa história, essas histórias que a gente veio contando no vídeo aqui hoje, ela está colhendo seus frutos. Já colheu muitos, mas tem muita coisa pela frente ainda, nesse nosso caminhar. Essas coisas que foram acontecendo, a rede, a formação do Conselho de Cultura aqui na cidade, a gente começou a perceber que tinha muitos entraves, muitos pontos assim, frágeis que precisavam mudar. E algumas coisas nesse período de pandemia foram lapidares assim para essa mudança. Eu não posso nunca deixar de citar a Lei Aldir Blanc, a Lei Emergencial ao Setor Cultural, porque ela trouxe um processo, um avanço em termos jurídicos para a cidade, que a gente ia aqui ficar gastando muita saliva, o jurídico nunca ia nos entender. Olha, difícil, nunca é muito forte, né? Mas ia ser um processo muito vagaroso para entendimento, mas a Lei Aldir Blanc fez o negócio acontecer com mais força. Coisa que a gente já falava desde lá, né, do meu processo lá em Londrina, né? Dá para fazer de um jeito mais democrático, descentralizado, de uma maneira muito mais inteligente. A gente não está construindo ponte aqui, a gente não está no setor de obras, nós estamos falando no setor cultural, que necessita de uma outra lógica para a gente discutir. Não dá para a gente comparar, nós não estamos construindo um viaduto aqui, nós estamos construindo outras coisas. Então a Lei Aldir Blanc ela veio e trouxe uma revolução no setor jurídico aqui da prefeitura, que foi muito importante esse entendimento, a sensibilidade também dos gestores de entender, perceber que isso era necessário, né? Para que as contratações ficassem mais fáceis de acontecer, os editais fossem muito mais abertos a acontecer. Isso não quer dizer que seja feito de qualquer forma, de maneira pobre, não, pelo contrário, é muito mais rico o processo.
O Conselho de Cultura, finalmente, ele tem uma lei que está acontecendo, está oficial na cidade. A gente está com as nossas reuniões ordinárias acontecendo, as nossas reuniões extraordinárias, quando necessárias, elas acontecem também. Estou como hoje presidente do Conselho de Cultura, e a gente está num processo muito importante e rico, organizado também, né? E estamos começando aqui a discutir coisas que estavam lá adormecidas, né, do CPF da Cultura. O Conselho hoje ele é de fato e de direito, e agora a gente está caminhando para a discussão de um plano de cultura, um projeto decenal de cultura da cidade, um projeto, né, municipal para tudo isso acontecer. Não tem como ser de outra forma. Se não houver isso, a gente vai ficar aqui, né, vindo bater papos sobre olha o que a Câmara fez em relação ao patrimônio histórico, olha o que a sociedade está fazendo em relação à cultura da cidade, e a gente não se organiza, né? Também a gente conseguiu fazer acontecer com força. A gente é muita gente, a prefeitura também tem um papel importante, porque as coisas não andariam sem ela, né? O edital de cultura na cidade hoje ele é uma realidade também. Não é como a gente idealiza, mas pelo menos ele já está acontecendo, ele está lá no orçamento da cultura, né? E vai estar no projeto também, no nosso plano de cultura para a cidade, né? E futuros, muitos, né? Já realizamos por algumas vezes conferências, estão há muito tempo sem acontecer, mas elas serão necessárias. Agora, 2021, quem sabe tem que ter uma já. Outra coisa que foi muito importante com a Lei Aldir Blanc foi um reencantamento, né? Os pontos de cultura sempre usam essa palavra, o encantamento, né, com o nosso trabalho. Encantamento, toda reunião que a gente vai, toda a teia que a gente participou, todos os fóruns que a gente foi, todas as capacitações que a gente foi, a gente sempre sai de lá com mais vontade, com mais força e acreditando. Tem mais gente fazendo isso também, querendo as mesmas coisas que nós aqui. A gente não está sozinho nesse barco, às vezes, como parece estar, né? Então, um festival como esse também, ele dá um encantamento para nós. O Ponto de Cultura, ele cria isso também. E a Lei Aldir Blanc, quando começou a se organizar uns fóruns setoriais, regionais de cultura para discutir essa lei emergencial, ela trouxe um encantamento também fantástico, fabuloso. Há muito tempo a gente não trocava informação com a galera do Ponto de Cultura, com a rede. Aqui na região de Sorocaba também, os fóruns foram importantíssimos para o processo da Lei Aldir Blanc acontecer a nível municipal. Depois eu acompanhei mais de longe, a nível estadual, algumas coisas acontecendo. E tem uma galera que está aqui no festival hoje em dia que sabe do que eu estou falando, disso tudo. Hoje aqui na cidade a gente também tem um grupo de trabalho, de pesquisa na área de cultura, de política cultural, que está caminhando. E a gente está indo aí para o nosso plano de cultura, para pensar a cultura daqui a 10 anos aqui na cidade de São Miguel. É muita coisa, mas eu espero ter contribuído um pouquinho para quem acompanhou desde o início até aqui, passou pelo meio desse vídeo e está até agora comigo. Me chamo Rafael Francis, sou aqui de São Miguel Arcanjo, sudoeste do estado de São Paulo, trabalhando com música, professor da rede pública, da rede particular. Tem muita gente junto comigo, eu não seria ninguém se não fosse toda essa galera que está junto comigo. Tem um trabalho que realizo junto com minha esposa, Cristiane, a quem agradeço muito também. E várias pessoas da Casopoca, pessoal do setor público, pessoas das escolas que estão junto nessa caminhada aqui com a gente. Só agradecer mesmo, e que os nossos futuros, eles aos poucos, por mais que seja difícil desse momento sombrio que a gente está passando, a gente continua na nossa luta, na nossa batalha. A nossa rede ela é muito forte e a gente continua com tudo isso aqui. Esse foi o vídeo Resiste Cultura em SMA. Espero que sirva para abrir outras janelas também. A gente está à disposição aqui para contatos.
através de Facebook, com o meu próprio nome mesmo, vocês podem me encontrar. E a gente vai conversando. Muito obrigado a toda a equipe do Festival de Artes Híbridas aqui, né? Ótima iniciativa, muito importante o processo da gente ter um espaço para conversar sobre isso. E essa é a nossa sobrevivência artística em pequenas cidades do interior de São Paulo. Valeu, muito obrigado, até a próxima.